que vai permanecer aqui vai abrir em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Você vai abrir no capítulo 1 que nós fizemos, vocês se lembram, a leitura nessa semana. Nós vamos meditar no versículo 15 até o versículo 23, para nossa edificação. Eu fico feliz em saber que a maioria de nós que está aqui já leu esse texto essa semana. Portanto, de alguma forma, no seu devocional, no seu a sós, você já separou um tempo meditando um pouquinho nele. E agora nós vamos continuar meditando nesse texto para extrairmos dele o alimento que Deus deseja que nos nutramos com ele de maneira mais aprofundada. Então, Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 15 até o 23. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler então esse texto, né, que muitos irmãos, tradutores, intitularam nas nossas Bíblias como a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus e peça a Deus que fale com você. Enquanto você e eu, nós meditamos na palavra dele. Pai Celestial, estamos diante de Ti, e Tua palavra mais uma vez foi lida na Tua casa, e, ó Deus, nós necessitamos muito da Tua ajuda. Quando olhamos para nós mesmos, percebemos, todas as vezes que fazemos isso, a nossa grande, tremenda carência do Senhor. Por isso, nós Te pedimos que o Senhor tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, nessa manhã, para falar conosco. Abre o nosso entendimento, então nós compreendemos. Abre o nosso coração,
então nós perceberemos. E ajuda-nos a dar os passos para a mudança que o Senhor deseja que seja instaurada ou que sejam instauradas em nossas próprias vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos, então, conhecer a Cristo é tudo. Esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. E é claro que para a gente pensar nisso, a gente precisa, como eu sei que vocês fizeram, quando iniciaram a leitura desse livro, pensar no contexto dessa passagem, não é? Imagine uma igreja com os seguintes problemas. Primeiro problema, as pessoas tinham dúvidas sobre a divindade de Jesus. Tinham dúvidas se Jesus realmente era Deus. Algumas pessoas ali na igreja de Colosso tinham dúvida da humanidade de Jesus. Alguns pensavam que ele era apenas um espírito que veio da parte de Deus. E outros até questionavam se de fato ele havia existido, como os apóstolos e centenas de testemunhas, não é, afirmavam. A igreja de Colosso também era uma igreja marcada por pessoas muito religiosas, que gostavam de fazer uma série de rituais, de repetir uma série de procedimentos, alguma coisa que, de maneira contemporânea, é parecido com muitas campanhas que às vezes a gente vê no nosso meio, no meio de igrejas evangélicas, não é? Mas sem nenhum enraizamento com a proposta vital do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso era e continua sendo muito importante. Nós precisamos estar enraizados no Evangelho de Cristo, e não em meras tradições humanas, e não depositar a nossa fé em procedimento A, procedimento B, procedimento C, procedimento D. Nós precisamos estar arraigados em Cristo Jesus. Mas eles tinham dificuldade com isso. As pessoas na igreja de Colosso, você lê o contexto, estuda o contexto bíblico e também histórico das fontes que nós temos, vocês vão perceber que elas eram pessoas que viviam à caça de milagres. Onde tivesse um milagre, as pessoas queriam estar ali. Elas viviam à caça de profecias, queriam sempre se encontrar com profecias. Aliás, eu digo que pessoas que vivem à caça de profecias são pessoas que facilmente são enganadas pelos falsos profetas. Eu creio que Deus fala profeticamente, mas eu entendo que nós não precisamos ir atrás quando Deus quer falar conosco. Ele vai mandar a pessoa dele, consagrada a ele, que tem um compromisso com as Escrituras, e vai trazer o recado dele para as nossas vidas. Não necessariamente precisamos ir atrás delas. Eram pessoas que tinham grande expectativa de encontros angelicais. Não é? Você já ouviu falar de alguém? Olha, participei de uma reunião tal, e o anjo veio, o anjo fez isso, o anjo fez aquilo. Era o retrato da igreja de Colosso. Eles queriam ter, né, um encontro com os emissários de Deus, com os anjos. Então isso aqui é só um release, um resumo do que estava acontecendo ali nos dias do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que essa igreja, ela estava situada na região da Frígia, na Ásia, que corresponde à atual Turquia. Então, se você um dia quiser visitar as ruínas de Colosso, você tem que ir para Istambul, para a Turquia, e de lá seguir viagem até conhecer e reconhecer as ruínas dessa cidade e desta igreja também. E como aconteceu com outras cartas, quando Paulo redigiu esta carta que nós estamos meditando, pelo menos uma parte dela do capítulo 1, ele estava preso em Roma. E nós sabemos, pela própria pena de Paulo, que ele mesmo não havia visitado a igreja de Colosso. Mas uma pessoa que era muito ligada a ele, Epáfras, uma pessoa que havia aprendido o evangelho com ele, havia sido um missionário e havia pregado o evangelho e havia fundado aquela igreja. Então Paulo se sentia responsável por aquela igreja, porque uma pessoa
a quem ele discipulou em Cristo Jesus, esteve ali e fundou aquela igreja. Com todas essas características que eu mencionei para vocês nessa introdução, vocês precisam saber que o maior perigo do ponto de vista doutrinário e teológico que a igreja de Colosso enfrentava, ele era oferecido pelo movimento gnóstico, não é? E o movimento gnóstico simplesmente dizia o seguinte: olha, a matéria é má, o que é bom é só o espírito. Então, tudo que corresponde à carne, à matéria, é ruim, está errado. O exemplo que eles davam era o próprio Deus. Deus é espírito, e ele é bom, mas a carne e a matéria é causadora de toda a maldade. Vocês percebem que, infelizmente, ao longo do desenvolvimento do cristianismo, a Igreja Católica Romana assimilou muito desse movimento gnóstico. E muitas vezes, ela defendeu que a carne humana, que as coisas materiais são más em si mesmas. Na Reforma Protestante, quando os reformadores se voltaram para as Escrituras novamente, eles então confrontaram esse erro que não tinha nenhum fundamento bíblico. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E tudo que Ele fez é bom. Todas as coisas que Ele fez. Deus, se Ele quisesse nos criar apenas espíritos, para sermos corrompidos apenas espiritualmente, Ele teria feito. Mas Ele nos criou corpo, alma e espírito. Na nossa visão tricotômica, do homem, do ser humano, não é? Para essas pessoas do movimento gnóstico, Jesus, ele era apenas uma manifestação ou um conjunto de manifestações da parte de Deus. E, como eu disse, muita gente dentro da igreja estava valorizando rituais místicos, do tipo fazer algumas coisas para ser abençoado e fazer outras coisas como que magicamente obtendo com isso alguma dádiva, algum benefício de natureza espiritual. Bom, tudo isso estava acontecendo na igreja de Colosso, e tudo isso acontecia para ameaçar a fé do povo de Deus ali congregado naquele lugar. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele precisou se levantar para confrontar esses erros. Assim como Deus tem levantado o seu povo ao longo dos séculos, não para ficar calado diante do erro, mas para se levantar e também se posicionar todas as vezes que o erro vai ganhando espaço. Nosso maior problema é que muitas vezes nós nos silenciamos, nada dizemos, ficamos calados, e isso é muito grave. Nos primeiros versos aqui, eu imagino que todos vocês estão com as Bíblias abertas, isso é muito bom. Vocês perceberam, aqui no capítulo 1, que o apóstolo Paulo, ele vai explanar sobre o que realmente significa ser povo de Deus. E os colossenses precisavam entender isso também. Eles precisavam entender o que significa ser povo de Deus. Eles não podiam ter dúvidas da identidade deles em Cristo Jesus. E é claro que isso não tinha nada a ver com tudo aquilo, com todas aquelas bobagens que os falsos mestres estavam ensinando naqueles dias. Qual deveria ser, ou como deveria ser caracterizada a identidade do povo de Deus, segundo o apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, um crente em Cristo Jesus deve ter a sua vida pautada, fundada, baseada na vontade de Deus. Outro aspecto muito importante, por ter a sua vida pautada, fundada, baseada na vontade de Deus, o povo de Deus viverá nesta terra de forma distinta. Não é possível que uma pessoa que se diga crente em Cristo Jesus viva assimilando os aspectos da cultura acriticamente. Nós somos o povo da contracultura. Nós não vamos fugir da nossa cultura brasileira, da cultura ocidental, de tudo aquilo que nós herdamos, mas nós administramos a cultura
na qual nós nascemos e com a qual nós convivemos com um senso crítico. E esse senso crítico precisa estar em operação o tempo todo. Paulo também vai dizer, nesses primeiros versos que antecedem a nossa passagem, que embora o povo de Deus seja imperfeito, e nós somos, ninguém que se torna crente em Jesus está levantando a bandeira dizendo assim, eu sou perfeito, eu sou perfeito. Não. Todo cristão genuíno que conhece a palavra de Deus e que vive a fé genuinamente não vai levantar essa bandeira. Nós vamos concordar com as Escrituras que somos imperfeitos. Mas mesmo sendo imperfeitos, Deus nos chama de santos, que significa separados. Nós somos uma comunidade de pecadores arrependidos. E Paulo diz que o povo de Colossos, da igreja, daquela cidade, os colossenses, eles foram, assim como nós, libertos do império das trevas e transportados para um novo reino, o reino de Cristo, para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos era algo assim, olha, da mesma maneira como Israel foi resgatado da opressão e da escravidão do Egito, assim também vocês foram resgatados do império das trevas e foram transportados para uma nova realidade completamente diferente. Tudo isso era importante de ser entendido, de ser compreendido, para que eles então se posicionassem com a identidade que o Senhor havia dado a eles. Porque eu já disse isso outras vezes, outros irmãos que ministram aqui também, às vezes a gente olha para o nosso povo evangélico no Brasil e em Goiânia, e parece-me haver uma crise de identidade. A crise de identidade, ela está revelada nas publicações das redes sociais, as pessoas não sabem a que povo são, de que povo pertencem, de que reino pertencem. Porque muitas vezes se envolvem com coisas que são nitidamente, claramente, coisas do mundo e do maligno. Então, há uma crise de identidade. Mas Paulo diz, não, vocês são santos. Vocês foram resgatados do império das trevas. E Deus não os resgatou para vocês viverem ipsis literis, iguais aos demais, não. Vocês devem viver diferente. Agora, no nosso texto, ele vai discorrer sobre a realidade de Cristo, na sua glória, não é? Talvez uma das mais lindas, vocês notaram isso? Que o texto da nossa meditação é uma das mais lindas descrições do Senhor Jesus Cristo em sua glória, em sua majestade. É uma joia, é um diamante das Escrituras que está aqui diante de nós. Pastor Jim Packer, escritor, teólogo inglês, escreveu num livro que eu recomendo a vocês, chamado Conhecendo a Deus, que nós somos pigmeus, cristãos pigmeus, porque temos um Cristo pigmeu. Eu vou repetir a fala dele. Nós somos cristãos pigmeus, porque temos um Cristo pigmeu. Tem muitas pessoas que têm uma visão errada, distorcida, reduzida do Senhor Jesus Cristo. Se vocês prestarem atenção na nossa herança católica que temos no Brasil, essa é uma realidade. Você entra dentro de uma igreja católica romana, está ali a representação de Jesus moído, contorcido de dores, fraco, você sente compaixão dele. Tudo bem, o Cristo crucificado é que nos deu vitória, é que nos resgatou do império das trevas, todavia, ele não está mais nesta condição. E é isso que esse texto de Colossenses vem resgatar, vem recuperar, e que as pessoas precisavam entender naqueles dias, e que nós precisamos entender também, porque se nós não entendermos isso, nós vamos continuar relacionando com Jesus, como se ele estivesse naquela condição. Isso precisa ser recuperado. E Paulo está urgindo aos colossenses e a nós, para que tenhamos uma visão mais acurada do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não há bem maior nesta vida do que conhecer a Cristo. Nenhum bem vai superar, nem material, nem intelectual,
nenhuma dádiva, nenhuma conquista que você alcançar nessa vida supera o conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o bem maior para as nossas vidas. E nós temos o privilégio de, uma vez conhecendo Jesus, podermos exaltá-lo em sua majestade. Eu acho difícil, quando você tem uma visão clara de Jesus assim, você ficar em pé muito tempo. Você cai de joelhos. Porque Ele é glorioso, porque Ele é majestoso e porque Ele tem todo o poder. Então, vamos pensar então nesse Cristo que nos é revelado aqui, esse Cristo supremo, exaltado. Em primeiro lugar, diz o primeiro verso da nossa reflexão, no 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Objetivamente falando, Jesus é a imagem de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus a não ser pela face do Jesus histórico, daquele que veio a esse mundo e habitou entre nós e viveu entre nós. Diz a própria Escritura no Velho Testamento e também no Novo, que ninguém pode ver a face de Deus em toda a sua glória, porque nós sucumbiríamos diante dela, por causa do seu poder, por causa da sua grandeza. Por muito pouco, irmãos, nós derreteríamos, por muito menos que isso. Agora, imagine a face gloriosa, refulgente, resplandecente de Jesus. Nós não resistiríamos. Por isso, Deus, na sua majestade, no seu amor, veio na pessoa de Jesus. Então, nós conseguimos olhar para Ele e conseguimos sorrir. E aqui, nesse lado de cá, da existência, da eternidade, choramos diante dEle, diante da bondade dEle, diante da misericórdia dEle. Eu gostaria de afirmar aqui que as pessoas às vezes são curiosas para saberem como é Deus, quem é Deus, principalmente as crianças, não é verdade? As crianças são aquelas que fazem as perguntas mais espetaculares sobre Deus. Quem é Deus? Qual o tamanho de Deus? Né? Onde é que Ele foi colocado? Né? Onde é que Ele está? Como é que Ele nasceu? Onde é que Ele existiu? São perguntas filosóficas que as crianças fazem. E é claro que nós não temos todas as respostas, porque a nossa mente é tão pequenininha, que o homem ou a mulher mais intelectual desse mundo que já existiu não conseguiria compreender totalmente. Porém, a melhor resposta sobre quem é Deus está contida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? No Jesus histórico, que veio até nós, que habitou entre nós, que conversou com as pessoas, que relacionou com as pessoas. Vocês se lembram da palavra de Jesus aos seus discípulos? Ele disse assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. Se alguém quer ver a Deus, precisa buscar conhecer a Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Então, se você quer crescer no conhecimento de Deus, busque a Jesus com todas as suas forças. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, a partir do versículo 15 ainda, não é? Ele é a imagem do Deus invisível. E nos diz o texto também, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, uma outra coisa importante nós entendermos é que Cristo, Jesus, que é a imagem de Deus, o Deus invisível, Ele também é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da criação. Quando eu digo que Jesus é o Senhor da criação, eu quero dizer também que Jesus é o Senhor do universo, de tudo que existe, de todas as galáxias e de todos os micro-organismos que existam neste universo. Ele é Senhor absoluto. E o texto nos diz aqui que Jesus Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Quer dizer, Ele não foi o primeiro ser a ser criado, porque senão a expressão teria que ser de toda a criação. Mas Ele, sendo Deus, reinou, reina e reinará sempre sobre toda a criação. O que Paulo queria dizer aqui é o seguinte: olha, não há nada sobre Jesus.
Ele está sobre todas as coisas. E a resposta para o propósito da existência de todas as coisas também está contida em Jesus. Se alguém quer entender por que é que existe um grãozinho de pó lá em Marte, precisa entender que o propósito da existência daquele grão de areia que está lá em Marte é Jesus. É Jesus. Os gases que estão nas estrelas, o universo adentro, o propósito da existência desses gases é Jesus. Ele é o propósito de todas essas coisas. Vocês sabem que a física, a química, a biologia, elas estudam, claro, as coisas conhecidas, as coisas visíveis. Mas existem muitas coisas que as ciências, como nós as chamamos, não têm condição alguma de acessar. Aliás, existem infinitas coisas, eu poderia dizer assim, que a ciência sequer sabe da sua própria existência. No entanto, a palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor Jesus é soberano sobre todas essas coisas, visíveis ou invisíveis, materiais ou mesmo de natureza espiritual. Você vê que é digno de nota a gente observar aqui que Paulo vai dizer, não é? Olha aí na sua Bíblia. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por Ele e para Ele, não é? Então, olhem aqui para mim. Jesus foi tanto o construtor, o arquiteto de todas as coisas, quanto Ele foi e é o beneficiário. Ele foi o construtor e Ele também é o beneficiário. É para Ele que são todas as coisas. Não existe nada nessa vida que não seja destinado a Deus, para Deus de alguma forma. Isso deveria orientar a maneira como nós lidamos com os problemas nessa vida. Nunca pense que uma casualidade, por mais negativa que ela seja, incompreensível que ela seja para você, está acontecendo por acaso. Não, isso aconteceu, esse evento, essa situação, esse objeto que você está estudando, para Ele. De alguma forma, isso existe para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Cristo, portanto, Ele está reinando sobre toda a criação. Ele está reinando sobre todo o universo. Então, entender a Deus, entender ao universo, passa pela pessoa de Jesus. Agora, Jesus somente pode ser aceito pela fé. Você não vai conseguir receber a Jesus se você não tiver fé. Você precisa ter fé nele, você precisa confiar nele de fato e de verdade. Veja aí o versículo 17, quando nós lemos que Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tem duas coisas importantes para nós aqui sobre Jesus. A pessoa que encerra o propósito de tudo no universo. Em primeiro lugar, Jesus, ele é eterno. Ao contrário do que ensinavam os falsos mestres, ele era uma criatura subordinada a Deus, subalterna a Deus. Não, ele era eterno. Ele era o próprio Deus. E a prova disso era e é a sua pré-existência. O fato de sempre ter existido antes de todas as coisas terem sido instaladas nessa vida. Agora, tem uma outra característica que o versículo 17 nos ensina sobre Jesus. Ele não apenas é eterno, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por ele. Tudo subsiste em Cristo. Tudo é mantido por Ele. Não há nada que nós possamos pensar nessa vida, nem mesmo o nosso pensamento, o pensamento que você está tendo agora enquanto está ouvindo essa palavra, que subsista sem Cristo. Se alguém aqui já teve a experiência de um desmaio, de um colapso,
de um acidente vascular cerebral, quando você perdeu os sentidos, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Basta apenas um pequeno movimento na sua estrutura, por exemplo, neurológica, para que você perca os sentidos. E toda essa cadeia de pensamento que você está organizando aí agora, ela evapora, desaparece. Tudo é mantido, é sustentado em Cristo e por Cristo, inclusive os nossos pensamentos, as nossas ideias. E eu achei interessante, quando preparava essa mensagem, porque a palavra grega para subsiste, ela também significa mantém unido. É algo que dá coesão. Então, aquilo que dá coesão, não só aos átomos do mundo material, mas ao nosso mundo cognitivo também, depende de uma sustentação que é essencialmente espiritual. Tudo que existe demanda de uma sustentação que é de natureza espiritual, de natureza sobrenatural. É Jesus quem dá coesão a todas as coisas. É Jesus quem sustenta todas as coisas. Se nós tivermos uma visão mais clara desse Jesus, que criou todas as coisas, que é antes de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, irmãos, nós vamos nos dobrar diante dele. E vamos fazer a nossa declaração de dependência. Senhor, como eu sou dependente de Ti. Como eu preciso da Tua ajuda hoje. Como eu preciso da Tua ajuda nessa próxima semana. Como eu preciso da Tua intervenção. Amém? Então, o segundo ponto que nós dissemos, o primeiro é que o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus. O segundo é que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da criação, leia, universo. Mas Paulo também vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nova criação, e a nova criação é a igreja. Veja aí o versículo 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, eu repito, Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o nosso cérebro, que Deus nos deu, nos ajuda, comandando, dirigindo as ações do nosso corpo, Cristo dirige todas as ações da sua igreja, do seu povo santo, do seu povo eleito. Toda e qualquer direção de Deus para a igreja vem por meio de Jesus. Vem por intermédio de Jesus. Então, veja aqui que o texto bíblico nos diz que ele é o primogênito, não é? Dentre os mortos. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo foi o start para a igreja. Ele foi o primeiro daqueles que ressuscitaram para nunca mais morrer. Por isso ele é o start da igreja. E a sua soberania, ela fica muito clara aqui, na sua vitória sobre a morte, não é? Porque diz o texto que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição definitiva, foi planejada por Deus Pai, para que Jesus tivesse a supremacia sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. É interessante a gente notar isso, né? Que na economia da Trindade Divina, Deus Pai decidiu que Jesus seria o primeiro a fazer esse movimento. E aqueles que recebem a Jesus se tornam parte dessa nova comunidade, dessa nova sociedade, e nós podemos chamar essa nova comunidade, essa nova sociedade, da sociedade da ressurreição. A sociedade dos cristãos é a sociedade daqueles que experimentaram a ressurreição espiritual e que não vão morrer espiritualmente e que um dia vão ganhar corpos glorificados. Quando Jesus entra nas nossas vidas, é dessa sociedade que nós passamos a fazer parte. E essa nova sociedade é chamada de nova criação.
da nova criação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, apesar do mau testemunho de muitos cristãos, e a gente infelizmente tem que reconhecer isso, às vezes há mau testemunhos de cristãos individualmente, às vezes há mau testemunhos de igrejas também. Nós devemos entender que, apesar de todas essas coisas, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, não caminha nessa vida e nesse mundo a reboque. A igreja do Senhor Jesus Cristo marcha triunfantemente. Glória a Deus. Ela marcha triunfantemente, apesar de todas essas situações. Isso por uma razão só, porque o Senhor Jesus Cristo é o seu cabeça. É Ele quem dirige o seu povo. É Ele quem coordena os movimentos na vida do seu povo. E nada pode impedir o Senhor Jesus Cristo de continuar dirigindo a sua igreja, de continuar encabeçando a sua igreja, de continuar dirigindo o seu povo. Ele vai continuar a fazer isso de maneira gloriosa. Aliás, nós precisamos relembrar aqui, nada pode impedi-lo, nem a morte. Porque alguém pode pensar assim, não, fulano era um servo de Deus, mas ele morreu. Morreu num acidente, morreu numa situação muito difícil, não é? Nem a morte pode impedir que a igreja do Senhor Jesus Cristo triunfe. Aliás, o povo de Deus é composto de pessoas que estão vivas, que estão entre nós, estão aqui nessa igreja, inclusive, e de pessoas que já partiram, que já estão na glória. Nós fazemos parte de um povo que a grande maioria deles mora no céu. E uma parte deles ainda está vivendo, está aqui na terra. Agora, por que é que muitas pessoas têm uma visão equivocada da igreja? Por que é que muitas pessoas estão desapontadas com a igreja? E, aliás, cultivam esse desapontamento ao longo das suas vidas. Eu gostaria de afirmar aqui, sem nenhuma dúvida, voltando para o princípio dessa mensagem, é porque as pessoas não conseguem ter uma visão do cabeça da igreja, da testa da igreja, daquele que lidera a igreja, daquele que lidera o seu povo. As pessoas só conseguem enxergar as estruturas humanas, só conseguem ver essas paredes, as denominações, ou líder A, B e C, elas não contemplam a visão do Cristo glorioso, reinando e dirigindo o seu povo. É essa visão que nós temos quando nós estamos adorando aqui. Porque se eu estivesse adorando ali e olhando para os irmãos que estão conduzindo louvor aqui, eu talvez ficaria muito abatido, desanimado, sem vontade de vir à igreja. Mas se eu estou ali e vocês estão nos lugares de vocês, adorando Deus vivo, entendendo que Ele reina, então a nossa atitude é completamente diferente. É uma atitude completamente diferente, porque o nosso coração está colocado nele, de fato e de verdade. Mas um terceiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui, além de que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, além do fato de que Cristo Jesus é também o Senhor da criação, do universo, e além do fato dele ser Senhor da nova criação representada pela igreja, o texto bíblico de Paulo nos diz que Cristo Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Veja aí, não é, o texto a partir do versículo 20, não é? E ele nos diz, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Irmãos, nós entendemos, pelas Escrituras, que o universo, o mundo como nós conhecemos, foi drasticamente afetado pelo pecado. Então, Jesus, quando Ele veio, Ele também veio com a missão de reconciliar esse mundo caído com a sua origem, com o seu Criador. E é claro que isso te inclui. Isso nos inclui. Vocês sabem o que significa a palavra reconciliar aqui no original? Significa mudar, trocar.
E como é que nós podemos interpretar isso como ele veio, como dizendo, né, que ele veio reconciliar-nos com ele novamente? Deus em Cristo veio mudar, trocar a relação do ser humano com ele. Ele veio constituir uma nova maneira de nós relacionarmos com Deus. Porque até a nossa perspectiva do mundo foi afetada pelo pecado. Então, Deus em Cristo Jesus, ele veio mudar essa percepção, de forma que nós conseguimos enxergar de maneira diferente. Agora, quando nós entendemos aqui que Deus muda a percepção de uma pessoa em relação a Deus, ou o seu relacionamento com o próprio Deus, isso não significa dizer que todas as pessoas na humanidade vão crer nele. Infelizmente não. Nem todo mundo vai crer nele, nem todo mundo vai depositar a sua fé nele. Mas significa que alguns crerão nele, e nós chamamos essas pessoas de eleitas, e outros, um dia, haverão de se submeter aos seus desígnios, ainda que compulsoriamente. O sacrifício que é recebido pela fé em Cristo Jesus, ele requer de cada um de nós, irmãos, uma submissão voluntária da nossa parte. Agora, eu quero repetir aqui, aqueles que não se submetem voluntariamente, um dia, diz a Bíblia, submeter-se-ão ao seu juízo compulsoriamente. Uma coisa ou a outra. Mas a proposta que Deus em Cristo nos oferece na cruz é uma proposta de paz. A questão fundamental é, se Cristo Jesus, o Deus Filho, vem a nós com a bandeira branca, trazendo paz, qual é a nossa resposta? Quem é que vai aceitar essa oferta de paz que Deus em Cristo traz a todos nós? Quem é que está pronto para abraçar essa mensagem de reconciliação que Deus em Cristo nos oferece? É uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem. E que na mente de vocês, no coração de vocês, cada um respondesse, porque isso é com você individualmente. Você deve pensar em qual resposta você dará realmente a Ele. Eu penso que hoje, nessa manhã de domingo, pode muito bem ser o dia da sua reconciliação com Deus. Hoje pode ser o dia em que as guerras interiores vão cessar. Por quê? Porque você vai entrar em paz com Deus. Porque você vai aceitar a proposta que Ele ofereceu na cruz. Quem sabe hoje, no seu coração, o Espírito de Deus, pela graça dEle, pelo favor imerecido dEle, não está agora fazendo arder um desejo de mudança, um desejo de paz, um desejo de reconciliação, um desejo de abandonar um modo antigo de viver, que você tem vivido desde há muito, para andar em paz com Deus. Muitos de vocês já ouviram o meu testemunho, não é? Quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu senti um desejo de andar em paz com Deus, lá no início da minha adolescência. E aquela sede, aquela fome foi crescendo dentro de mim, até que um dia eu me encontrei rendido aos pés dEle, conquistado por Ele, alcançado por Ele e também pela sua graça. Hoje pode ser o dia da sua reconciliação com Deus. Amém? Eu penso, irmãos, que os cristãos têm sempre um antes e um agora. Eu penso que é assim, não é? Antes de Jesus entrar na vida de uma pessoa, o que reinava? O apóstolo Paulo responde: inimizade, alienação de Deus. Paulo nos diz que as pessoas sem Jesus viviam e vivem em separado de Deus, porque os nossos caminhos não condizem com a vontade dEle, não condizem com o propósito dEle. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo veio. E diz Paulo aqui, reafirmando a mensagem evangélica, né, que o Senhor Jesus Cristo caminhou no seu corpo bendito,
os nossos pecados. Tomou o nosso lugar na cruz, porque nós é que merecíamos estar ali. O juízo de Deus deveria cair sobre nós, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, veio e carregou sobre o seu corpo inocente os nossos pecados. Agora, por que é que Jesus fez isso? Qual era o propósito dele? O apóstolo Paulo vai responder, não é? Apresentar-nos a Deus. De que forma, hein, gente? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É dessa maneira que Deus, em Cristo, nos propõe uma nova vida, não é? Santos, separados para Deus, inculpáveis, livres de toda culpa e também livres de qualquer acusação. Quando a gente lê que o povo de Deus é livre de qualquer acusação, isso significa que nós podemos caminhar para o ocaso da vida e para o juízo que está no horizonte do mundo e da humanidade, livres de qualquer condenação. Nós estamos completamente livres. Mas Paulo vai nos dizer aqui também como é que isso vai ser possível. Como é que pessoas que recebem a Jesus pela fé vão ser apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, né? Veja lá o versículo 24, ele diz: desde que, duas coisas, não é? Primeiro, vocês continuem alicerçados na fé. A fé é o fundamento para uma vida santa e irrepreensível. Sem fé, muitas pessoas ouvem o Evangelho e voltam para o mundo. E voltam a viver aquilo que eles viviam. E desde que, ainda nesse verso, não se afastem da esperança do Evangelho. Irmãos, a fé, ela está fundamentada no Evangelho. E o Evangelho é uma fonte de esperança para nós. É uma fonte de esperança para todos nós. Então eu queria concluir essa mensagem, né, relembrando aqui o que nós acabamos de ver. Em primeiro lugar, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem quer conhecer a Deus, precisa conhecer a Jesus. Em segundo lugar, Cristo Jesus é o Senhor de toda a criação, visível e invisível. Leia, de todo o universo. Em terceiro lugar, Cristo Jesus é o Senhor da nova criação. Leia, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por último, Ele é o mediador único entre Deus e os homens. E para concluir, eu quero aplicar aqui, nós vamos orar e vamos encerrar aqui o nosso tempo juntos. Diz o contexto da nossa passagem, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem sido proclamado a todos, disse Paulo, debaixo dos céus. Não é? Então, o que é que nós precisamos entender nessa manhã? O Evangelho está aí, diante de nós, ele está aberto para todas as pessoas. Agora, humanamente falando, é a hora que Deus nos dá para respondermos a esse Evangelho. Você não tem o amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, mas você tem o agora, a possibilidade de agora responder ao Evangelho de Cristo Jesus. E eu espero que todos nós respondamos a Ele nessa manhã. Em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus é a chave para conhecermos a criação, a nova criação, e eu penso que até nós mesmos, com Jesus nós entendemos melhor quem nós somos e quem nós não somos. E quando nós olhamos para Jesus, quem é que nós vemos? Aquele ser glorioso, majestoso, cheio de glória e de majestade, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que rege sobre todas as coisas, é o mediador que pode nos conduzir a Deus de fato e de verdade. E só tem duas possibilidades. Diante desse Jesus glorioso, ou nós o abraçamos e amamos com todo o nosso ser, ou nós vamos desprezá-lo. Ou nós vamos colocar Jesus de lado e vamos tocar a nossa vida. Vamos nos fazer capitães do nosso próprio barco, senhores do nosso próprio destino. Irmãos, não existe uma terceira via. Ou abraçamos a Jesus e fazemos dele, que é o Senhor
de todas as coisas, glorioso, assentado em glória, e fazemos dele o Senhor da nossa própria vida, do nosso coração, ou nós então o desprezaremos? Eu achei interessante quando preparava essa mensagem, porque se você olhar o versículo 28 e o 29, vocês vão ver que Paulo disse que queria apresentar a todo homem maduro diante de Deus. Essa palavra maduro aqui significa completo. Ele queria apresentá-lo maduro, né? Paulo trabalhava para que os crentes amadurecessem. E eu louvo a Deus por isso. Porque a vontade de Deus para com o povo de Deus é que nós sejamos pessoas maduras. Não pessoas imaturas. Vocês estão ouvindo muito falar aí da adultização de crianças, não é verdade? É o assunto da semana. Talvez das últimas 2 semanas. Mas eu vejo também muita infantilização de adultos. Eu vejo as ideologias de gênero, cada um desses movimentos tentando desfigurar a humanidade de alguma forma. Desfigurar totalmente. Mas o Evangelho, a proposta dele é nos apresentar completos, maduros diante de Deus. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Vamos ficar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. E fale com Deus. À luz desse texto, olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus glorioso e invisível. Ele é o cabeça e o Senhor da criação, do mundo visível e invisível, das coisas que você sabe, que você não sabe. Ele é o cabeça da igreja, dirige o seu povo amado, aqueles que vivem nessa terra de corações inclinados para Ele. Ele é o mediador que de fato nos conduz aos céus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Diante desse Deus maravilhoso, excelso, glorioso, você precisa se posicionar. Continuará você vivendo essa vida, tratando a Jesus como sendo alguém pequeno? Continuará você vivendo com a visão encurtada, diminuída, do glorioso Senhor Jesus Cristo? Ou hoje, nessa manhã, você o verá com os olhos das Escrituras, como aquele que venceu a morte, triunfou sobre ela, e foi exaltado sobremaneira, e reina de forma absoluta, fazendo com que todas as coisas convirjam, tanto seres, criaturas, objetos, circunstâncias, situações, fazendo com que tudo convirja para a glória e para o louvor dEle. Pai Celestial, nos apresentamos diante de Ti nessa manhã e renunciamos, ó Deus, a essa visão tacanha de Jesus, essa visão diminuída, essa visão pequena, que muitas vezes faz com que vivamos um cristianismo medíocre, reduzido, um cristianismo titubeante, incrédulo. Ajuda-nos nessa manhã a termos a posição correta, sob as luzes da Tua palavra, em nome de Jesus, para que possamos Te honrar ainda mais, para que possamos Te magnificar da maneira como o Senhor merece, com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, que possamos olhar para as adversidades da nossa vida, e entender que, apesar delas serem uma realidade que muitas vezes nos machuca, e traz sofrimento, nós ainda assim podemos Te adorar e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e fará com que todas as coisas um dia se encaixem perfeitamente dentro daquele plano que o Senhor ordenou na eternidade passada.
Ajuda-nos a viver este cristianismo na Tua presença, em nome de Jesus. E nos momentos mais difíceis, que possamos erguer as nossas cabeças e Te glorificar, e Te exaltar, e Te honrar, na certeza de que Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e Tu serás o mesmo eternamente. Leva